Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando, vai dando um oi, vai dizendo da onde está, para que eu saiba aonde eu posso chegar, ou aonde eu já cheguei, né? Então, hoje eu escolhi um tema que já me foi pedido por várias pessoas, inclusive uma grande amiga minha. Eu acho que faz mais de um ano que ela me pede esse tema. E eu faço o tema quando eu me sinto bem com o tema. Então, às vezes demora um pouco, porque a live tem muito a ver com o que eu quero falar. Ela não tem uma pauta muito rígida. Eu faço com o que eu estou com vontade de falar. Então, por isso que demorou um pouco. Germana vai gostar do tema. Então, eu vou falar sobre X frágil, síndrome do X frágil. Então, vou esperar um pouco as pessoas entrarem para que eu possa começar o tema. Nesse momento que eu estou esperando as pessoas entrarem, quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal no YouTube, Neuropediatria para Você, porque parece pouco, mas eu não acho pouco. 1000 inscritos para mim é uma grande felicidade. Fico muito feliz desse número de inscritos que estejam me acompanhando também no canal no YouTube. Todas as lives são colocadas no canal, principalmente para as pessoas que não possuem Facebook e porque eu acho que o canal no YouTube é mais fácil de se encontrar vídeos do que aqui na página do Facebook. Vídeos muito antigos que eu fiz há mais de 6 meses, fica muito difícil vocês encontrarem pelo Face. Já no canal no YouTube é muito facinho. Então, por isso, eu coloco todas essas lives lá no meu canal, certo? Jaqueline entrou, Diana entrou. Posso começar? Então, vamos lá. Síndrome do X frágil. É uma síndrome genética hereditária, considerada, depois da síndrome de Down, a mais comum na população. Porém, diferente da síndrome de Down, ela é de mais difícil diagnóstico, por alguns aspectos. Primeira coisa, o síndrome de Down tem características físicas muito próprias para que você suspeite de síndrome de Down. Já na síndrome do X frágil, essas características não são tão evidentes. Existem algumas características que são comuns, mas o rosto das crianças não é tão semelhante como em síndrome de Down para que você pense no diagnóstico. Primeira coisa. Segundo, a síndrome de Down é uma síndrome genética onde o erro está no número. Então, é mais fácil o exame, porque você conta e você encontra a trissomia do cromossomo 21. Já na síndrome do X frágil, a alteração encontra-se dentro de um pedaço do cromossomo X. Quer dizer, existe uma mutação numa pequena região do cromossomo X. Essa pequena região do braço longo do cromossomo X é chamada de sítio frágil. Então, como acontece no cromossomo X e na região do sítio frágil, foi denominada síndrome do X frágil. Ela acomete muito mais os meninos do que as meninas, mas pode acontecer nas meninas também. Vou dar uma lembrada em um detalhe. Para que se faça um menino, a gente precisa do cromossomo X, um cromossomo X e um Y. Para uma menina, nós temos o cromossomo X e outro cromossomo X. Então, mulheres possuem 2 cromossomos X. Homens possuem um X e um Y. Os homens, eles possuem apenas um cromossomo X. Se houver alteração naquela região do X, do cromossomo X, aquela região do sítio frágil, houver a mutação, eles apresentam mais sintomas. Já as meninas têm 2 cromossomos X.
Então, mesmo que um X tenha a alteração, o outro cromossomo pode equilibrar e com isso não haver tantos sintomas. O que é que acontece nesse pedacinho do cromossomo X? Essa alteração, essa mutação do sítio frágil faz uma deficiência na produção de uma proteína que se chama FMRP. Essa proteína é uma sigla. FMRP é uma sigla que vem do inglês. Porém, esta proteína, ela é essencial para as conexões, para as sinapses nervosas. Então, ela está diretamente relacionada à inteligência, ao aprendizado, ao nível intelectual, para que se faça uma boa cognição, um bom QI, uma boa inteligência. Então, os pacientes que possuem a síndrome do X frágil, eles possuem deficiência intelectual, que pode ser variável. Pode ir desde uma dificuldade de aprendizado leve até deficiências intelectuais graves. Então, o sintoma da deficiência pode ser variável. Nós poderíamos pedir pesquisa de X frágil para todos os pacientes que possuem dificuldade escolar e deficiência intelectual. Porém, nós temos uma grande dificuldade do diagnóstico. Primeiro, por quê? Primeiro, porque pelo SUS a dificuldade é imensa. Aqui no Ceará, nós temos uma lista imensa de pessoas à espera do exame há anos. E pelo convênio também é muito difícil a liberação desse exame, porque não está no rol dos exames cobertos na grande maioria dos planos. Então, o exame só é realizado nas famílias que podem realizar o exame de forma particular, o que restringe muito a solicitação do exame e, contudo, o seu diagnóstico. Realizado o diagnóstico. Realizado o diagnóstico é uma doença genética e hereditária. Não existe cura. É semelhante à síndrome de Down. Existe tratamento, acompanhamento, como acontece também na síndrome de Down. Uma equipe multidisciplinar vai tentar conseguir que a criança melhore suas capacidades. Porque quando eu vou atender essas pessoas que possuem filhos com deficiência intelectual, é importante frisar: a capacidade intelectual desta criança não está normal, mas ela possui uma capacidade intelectual. Então, o nosso trabalho é explorar a capacidade intelectual que ele possui. Então, eles precisam de fono, físio, psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra. É muito comum nas crianças com X frágil a coexistência com crises convulsivas. Então, a crise convulsiva, a paciente já possui uma deficiência intelectual. Se essas crises convulsivas acontecem, elas pioram o desenvolvimento neurológico, então pioram a deficiência intelectual dessa criança. Nós podemos ter no diagnóstico, no quadro clínico, crianças somente agitadas, com dificuldade escolar, que são erroneamente classificadas como hiperativas. Hiperativo não é sinônimo de agitação. Todo hiperativo é agitado, mas hiperatividade, a gente deixa esse nome, esse termo, para as crianças que possuem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E essas crianças que possuem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não possuem deficiência intelectual, como as síndromes, como esta, síndrome do X frágil, possui uma deficiência intelectual, ela não é um TDAH, ela é um X frágil que possui agitação, que possui deficiência na atenção, que possui dificuldade escolar, que pode também ter um transtorno do espectro autista,
porque você pode ter o transtorno do espectro autista em pessoas com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual. Porém, acontece muito mais em crianças com deficiência intelectual assumirem características do espectro autista. Então, o X frágil você pode ter pessoas com o espectro autista. O diagnóstico é um pouco complicado por causa que ele só é feito pelo exame. Como eu te falei, o exame quase que exclusivamente só é realizado de forma particular. O tratamento é o acompanhamento. A incidência é elevada, nós sabemos, mas subnotificada, porque nós não temos um diagnóstico adequado. Existem pequenas características que a gente pode considerar para se suspeitar de X frágil. Então, existem alguns, o rosto alongado, existe nos meninos o aumento dos testículos. Então, sim, algumas características que podem estar presentes, que podem te sugerir o X frágil. Quando você tem uma mãe que possui 2X, é mulher, e ela possui um X com a mutação, ela pode e tem o risco de 50% de produzir, de conseguir, ao ter um filho, esse filho ter realmente a doença, a síndrome do X frágil. Ela, mulher, é portadora, mas ela pode não ter quadro clínico, porque ela tem 2X. Então, um compensa a produção desta proteína. E essa proteína, a deficiência dessa proteína é que causa a deficiência das conexões e das sinapses nervosas. Se eu tenho um X que não produz a proteína adequadamente, mas eu tenho outro X que pode me compensar, eu posso ser assintomática. Então, eu posso ser portadora, existem mulheres portadoras, porém, sem nenhuma alteração clínica, sem nenhuma deficiência intelectual, sem nenhuma dificuldade de aprendizado. Porém, os seus filhos podem, principalmente os meninos que recebem dela um X, podem ter a síndrome do X frágil. Ela pode também ter uma menina com a deficiência. Porém, para que ela tenha uma menina, o marido dela, o pai da criança, terá que ter também a mutação. Então, por isso, a coincidência para as meninas, ela é mais difícil, porque as mulheres têm 2X. Então, um X compensa o outro. Os homens só têm um X, o outro é Y. Então, se você tiver um X afetado, você já possui a doença. Então, assim, as mulheres que tem casos de X frágil na família, quando vão casar, que hoje em dia não está mais tão em moda fazer os exames pré-nupciais, poderiam fazer investigação para saber se são portadoras. E isso está aconselhado nas pessoas que têm irmãos com X frágil. É imprescindível que você saiba se você é portadora. Você tem o direito de saber e se você tem chance ou não. Se você tem um risco de 50% do seu filho ter a síndrome, em uma criança com deficiência intelectual, nós não podemos prever o grau da deficiência intelectual. Se será leve ou podendo chegar muito grave. Então, você tem um direito de saber e você correr o risco, se quiser ou não. Então, por isso, o aconselhamento genético é fundamental nessas famílias. Caso uma mulher tenha um filho afetado, ela pode ter outro filho não afetado. Pode acontecer. Porém, infelizmente, acontecem vários casos, várias famílias que têm 2, 3 filhos afetados. A chance dela de ter um filho afetado é de 50% para cada gestação. Quer dizer, meio a meio. Ela tem 2X. Qual foi? O bom ou o que tem a mutação? Dependendo. Se foi o bom, a criança será normal. Se foi o X que possui a mutação, a criança terá a síndrome do X frágil. Principalmente
se for menino. Se for menina, pode não ter a doença, ser apenas portadora. Então, é importante que a população saiba, primeiro, que é uma síndrome comum, estando considerada a segunda, depois da síndrome de Down. Seu diagnóstico é feito pelo exame específico, pesquisa de X frágil. O tratamento não leva à cura, não existe cura, é uma doença genética e hereditária, onde essa mutação existe num pequeno pedaço do cromossomo X, que se chama sítio frágil. Então, por isso o nome da síndrome X frágil. E o tratamento será todo o aparato, os profissionais multidisciplinares para conseguir explorar as capacidades que esse indivíduo possui, porque todos possuem um grau de capacidade. Se você tem uma deficiência e você não foi explorado, você pode não ter atingido a sua capacidade máxima. O nosso trabalho nessas áreas, psiquiatria, neurologia, principalmente a gente explorar, conviver com as doenças, tentando conviver da melhor forma possível. Então, tentando uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. Infelizmente, em muitos casos, nós temos que respeitar que não podemos curar. Nós vamos explorar a capacidade que o indivíduo possui. Então, eu acho que eu tento sempre simplificar as doenças. Com isso, eu acho que eu passei para todos o mais importante da síndrome do X frágil. Não consegui acompanhar, vi que foram diversos os comentários durante a live. Coloquem seus comentários, compartilhem a live, principalmente se vocês acharem que a informação que eu forneci é válida. Essa live também será colocada no canal no YouTube. No decorrer da semana, eu tento responder a todos os comentários que foram postados. Portanto, mesmo quem não acompanhou ao vivo, pode colocar os seus comentários que eu vou responder no decorrer da semana. Tá certo? Espero todos próxima semana com um novo tema. E peço que quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Fiquei muito feliz com o resultado e espero mais seguidores. Um beijo!